Você já se perguntou o que esconde o Mar Báltico? Pois podemos encontrar ali um objeto enigmático do tamanho de um avião. Ele é conhecido como a anomalia do Mar Báltico e atrai curiosidade histórica. Mas como chegamos até aqui? Essa estrutura intrigante foi descoberta em 2011, gerando várias teorias sobre sua origem e propósito. Alguns acreditam ser uma nave espacial, enquanto outros sugerem ser um fenômeno geológico. O que é fato e o que é especulação? A exploração do Mar Báltico nos fornece pistas sobre a tecnologia e a história da humanidade. Vamos entender isso melhor. Que lições essa anomalia nos ensina sobre nossa curiosidade em explorar o desconhecido e as tecnologias do passado? Vamos entender como as águas do Mar Báltico guardam segredos. Primeiramente, esse mar sempre foi um ponto de navegação vital. Muitos povos, como os vikings, navegaram essas águas, deixando suas marcas na história e na cultura da região. Em 1940, durante a Segunda Guerra, o mar se tornou um campo de batalha estratégico, com navios afundados e territórios disputados. Esse contexto histórico é fundamental para a compreensão da anomalia descoberta em 2011. Seria um resquício da guerra? Historicamente, a região foi palco de diversas expedições marítimas. Artigos de navios afundados revelam muito sobre essas histórias. Cada descoberta traz à tona não apenas objetos, mas também narrativas sobre culturas e modos de vida do passado. Na mesma linha, a anomalia do Mar Báltico convida a reflexões sobre as tecnologias usadas pelos antigos navegantes. Esses instrumentos mostravam um conhecimento avançado de marinha e geografia, muito além do que se imagina. Ao analisarmos a estrutura circular, consideramos também a possibilidade de que seja um fenômeno natural. Debates sobre a origem da anomalia começam a surgir, cada um com suas próprias evidências e teorias. Alguns acreditam que a origem pode ser extraterrestre. Outros insistem que é uma formação geológica inusitada. Por fim, o que a anomalia do Mar Báltico nos ensina é que a curiosidade humana é eterna e as histórias sempre permanecem. À medida que analisamos a imagem de sonar, uma pista intrigante surge, com 300 metros de extensão, como um pequeno rastro em meio à imensidão marinha. Essa formação reacende debates. Poderia ser uma arma secreta da Guerra Fria? Especialistas começam a dividir suas opiniões sobre o que encontraram. Outros levantam a hipótese mais ousada seria uma nave extraterrestre. Essa ideia provoca citações a eventos históricos de avistamentos. Histórias de navegação no Báltico sempre são cercadas de mistério, com relatos desde a Idade Média até a Segunda Guerra Mundial. Esses relatos, algumas vezes fantasiosos, mostram como as pessoas sempre buscaram dar sentido ao desconhecido e ao sobrenatural. Vamos explorar como a cultura popular, influenciada por esses relatos, moldou a percepção do que poderia existir nas águas do Báltico. Mitos de cidades submersas como Atlântida sempre atiçaram nossa mente. Seria a anomalia do Mar Báltico apenas a ponta do iceberg de algo muito maior e esquecido pelo tempo no fundo do mar? Essas narrativas não são apenas histórias, mas reflexões sobre a nossa curiosidade e medo do que não compreendemos até hoje. Alguns pesquisadores argumentam que essa fantasia é um reflexo da busca humana por significado na natureza e no universo. Nesse sentido, a anomalia do Mar Báltico pode ser vista como um símbolo das perguntas não respondidas da humanidade. Então, o que pensamos ser uma simples estrutura subaquática pode abrir portas a discussões mais profundas sobre nossas origens. Vamos também olhar para a história da navegação no Báltico, o que nos ajuda a entender não só a anomalia, mas o contexto histórico. Durante a Idade Média, o Báltico era uma rota vital para o comércio e intercâmbio cultural entre diferentes povos da Europa. Essas interações criaram laços complexos, refletindo como a geografia pode influenciar cultura e tecnologia de uma região. Com as guerras do passado, como a do Norte, o controle do Báltico tornou-se crucial, influenciando o destino de várias nações. Os impactos dessas guerras ainda ressoam nas narrativas atuais, relacionadas à história comum da região e suas identidades. À medida que a tecnologia avança, nossa capacidade de explorar o que está oculto se aquece, trazendo mais mistérios e descobertas. Os futuros achados podem não apenas esclarecer a anomalia, mas também iluminar aspectos esquecidos da história local. O que chama a atenção aqui é a interconexão entre tecnologia, nossa curiosidade e cada nova camada de mistério a ser desvendada. A ciência, aliada à curiosidade humana, continua a desvendar os mistérios que cercam nosso mundo e sua história rica. E assim, mergulhamos numa história que, mesmo cheia de incertezas, nos oferece um vislumbre do que pode ser a verdade. Quando a gente explora o passado, percebemos que a verdade é muitas vezes mais intrigante do que qualquer ficção.
Essas buscas revelam uma essência compartilhada entre nós, a necessidade de entender o que somos e de onde viemos. Portanto, a anomalia do Mar Báltico não é apenas uma curiosidade, mas um portal para a reflexão sobre a condição humana. Assim, os mergulhadores, diante das interferências magnéticas, questionam o que realmente está acontecendo no fundo do Báltico. Com dispositivos falhando, eles refletem sobre a fragilidade da tecnologia humana quando confrontada com o desconhecido. Essas experiências fazem com que se perguntem até onde os limites do conhecimento humano podem ser estendidos. Um dos mergulhadores, pensando em antigas lendas, sugere que esses fenômenos podem ter raízes em mitos nórdicos. As lendas falam de deidades que protegiam os mares. Isso poderia explicar o que estão vivenciando? Nosso mergulhador curioso, então, conecta a anomalia a outros sites misteriosos ao redor do mundo, como as linhas de Nazca. Esses hulks de barcos antigos no fundo do mar também têm suas próprias histórias, entrelaçadas com o que estamos descobrindo. Cada fragmento encontrado leva a novas perguntas. Como interpretar esses vestígios do passado? Esses vestígios nos mostram a interconexão da história humana e nos fazem refletir sobre nossa própria jornada. Quando analisamos a anomalia, percebemos que ela é um reflexo das inquietações humanas com o desconhecido. A história se entrelaça com a modernidade, criando um espaço de reflexão sobre o que realmente significa explorar. Nesse sentido, a anomalia do Mar Báltico não é apenas um mistério, mas uma oportunidade para revisitar nossas narrativas. Com a anomalia do Mar Báltico em mente, começamos a refletir sobre como os mitos antigos moldaram nossas interpretações do passado. Esses mitos, como os dos deuses nórdicos, oferecem uma janela para o entendimento cultural e social de épocas passadas. A anomalia também nos ensina sobre as limitações da ciência na resposta a perguntas históricas complexas. Historicamente, muitos achados ganharam significados novos conforme eram redescobertos por diferentes sociedades. E enquanto exploramos essas camadas da história, percebemos que o passado é muitas vezes um grande quebra-cabeça. Por fim, a anomalia do Mar Báltico nos recorda que a história é cheia de mistérios que nos convidam a investigar.